bem-vindo de volta. Dando continuidade à nossa trilha com a identificação das áreas de exploração mineral aqui no ArcGIS Online, como demonstramos anteriormente, nós temos aqui em nosso Map Viewer os pontos com as nossas amostras de solo. O que mostramos anteriormente foi utilizarmos o menu Análise em analisar modelos com a ferramenta de interpolar pontos. Selecionamos inicialmente a nossa camada de entrada, que são as nossas amostras de solo, identificamos o nosso campo que será feito a interpolação, que será o mineral A, e adicionamos o nome da nossa camada, que será a camada final, a camada de saída. E agora nós vamos realizar os últimos ajustes para de fato termos o nosso resultado. Nesse terceiro item, chamado Otimizar para, nós temos as opções de alterar a velocidade e a precisão da nossa classificação, ou seja, quanto mais rápido, menos preciso será. Quanto mais preciso, mais demorada será a nossa classificação. Assim como a possibilidade de obter ou não uma camada de saída com os erros da nossa predição, ou seja, com os intervalos de confiança que foram trabalhados dentro da nossa interpolação, que geralmente gira em torno de 95%. Mas o que vamos trabalhar principalmente nesse vídeo são em relação às opções adicionais aqui. Ao clicarmos no botão Opções, são abertas mais algumas possibilidades de ajuste. E o mais interessante deles é a possibilidade de recortar ou de desenhar um polígono para restringir a nossa área de análise. Nós podemos selecionar uma camada já existente dentro do nosso conteúdo do ArcGIS Online, ou podemos desenhar um polígono sobre a área que é do nosso interesse. Se nós clicarmos em relação a uma determinada região de pontos que nós queremos realizar a nossa análise, nós podemos então definir uma área sobre a qual será feita a nossa interpolação. Veja que aqui ele já colocou desenhar os limites e traçou aqui um polígono sobre os nossos pontos. O item abaixo, chamado classificar por, define os tipos de classificação que são fornecidos pelo ArcGIS Online. O intervalo geométrico, que será o que nós vamos utilizar nesse caso, que define que uma classe terá o mesmo número de pontos que todas as demais do nosso intervalo. O item área igual, que cada área terá o mesmo número de valores. O intervalo idêntico, onde todos os valores preditos vão possuir o mesmo intervalo. E o manual, onde você pode definir o seu próprio conjunto aí de intervalos manualmente. O número de classes, ou seja, quantas classes aí dentro dos intervalos de dados que serão preditos que nós queremos trabalhar. Nesse caso, ao invés de 10 classes, nós vamos limitar a 5 classes. E a opção de prever nestes locais é a possibilidade de adicionar uma camada de pontos, ou então de marcar um ponto no seu mapa, para que a sua análise de interpolação seja feita a partir daquele ponto específico adicionado no mapa. Um detalhe muito importante, logo abaixo de termos adicionado todos esses detalhes, é a possibilidade de visualizarmos os créditos que serão consumidos com a análise que nós vamos executar. Ao clicarmos aqui em mostrar créditos, o ArcGIS irá mostrar para nós quantos créditos serão consumidos com a análise que nós vamos executar. Isso, claro, vai depender dos dados que você estará utilizando. Uma boa gestão, nesse caso, é sempre termos a certeza que estamos trabalhando com todos os dados que são apenas os necessários. Ou seja, temos uma base de dados limpa e consistente para não termos o consumo de créditos desnecessário. Após isso, nós executamos a nossa análise. A nossa análise foi executada e perceba que agora, dentro dos limites que nós selecionamos, foi interpolada as áreas de acordo com as concentrações do mineral A que nós selecionamos inicialmente. Vou tirar aqui o traçado do nosso polígono e vou retirar também a visualização dos nossos pontos.
para visualizarmos a área que foi aqui executada e construída a partir da nossa análise. Veja e repare todas as áreas que foram aqui pintadas e construídas a partir das classificações. Nós vamos analisar estas áreas melhor a partir do próximo vídeo. Até já!